Você já recebeu a notícia que abalou seu coração, tirou a sua paz e quase roubou a sua esperança? É nesses momentos que a nossa fé é colocada à prova. No vídeo de hoje vamos refletir sobre a fé que supera as más notícias. Aquela confiança em Deus que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Prepare-se para ser fortalecido e renovado pela palavra que traz vida e esperança. Vamos ler o texto que está em Marcos capítulo 5, 35 a 43. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. Todos os dias, milhares e milhares de pessoas no mundo todo são surpreendidas pelas más notícias. São notícias de morte de pessoas queridas, notícias de enfermidades incuráveis, notícias de que seus filhos entraram para as drogas, notícias de infidelidade, desemprego, violência e muito mais. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar dias de más notícias, pois vivemos em um mundo que, de acordo com a Bíblia, descansa no maligno. Bons ou maus, ricos ou pobres, brancos ou negros, a qualquer momento uma má notícia vai bater à sua porta. Talvez você neste momento tenha recebido uma má notícia. Uma notícia que abalou as estruturas da sua vida. Uma notícia que trouxe amargura e tristeza para o seu coração. A sua má notícia pode ter sido um anúncio de uma demissão, pode ser uma separação, pode ser uma infidelidade, pode ser uma doença incurável, pode ser a morte de um ente querido, pode ser um filho mergulhado nas drogas, pode ser um abuso sofrido pelo seu filho, pode ser um roubo, um assalto, uma violência. Entretanto, Deus tem boas notícias para você, que o ajudará a superar as más notícias que chegaram à sua vida. Jesus, no episódio em que se encontra com um homem chamado Jairo, deixa bem claro que a fé supera as más notícias. Quem era Jairo? Era um dos chefes da sinagoga e que tinha uma filha que estava muito enferma, prestes a morrer. Logo que viu Jesus, ele prostrou-se aos seus pés e rogou-lhe que curasse a sua filha. Jesus então começou a sua caminhada com Jairo. Porém, a multidão que seguia Jesus também o comprimia. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos tocou nas vestes de Jesus e fora curada. Jesus interrompe a caminhada para identificar quem o havia tocado. Agora imaginem vocês o coração de Jairo, que estava com pressa. A mulher se apresenta, prostra-se diante dele e conta-lhe toda a verdade. Jesus declara salvação para aquela mulher.
Despede-a com a sua paz e a cura daquele mal. Enquanto Jesus estava despedindo aquela mulher, os empregados da casa de Jairo chegaram com a má notícia: a menina já morreu. Você não precisa mais incomodar o mestre. Diante de uma notícia tão trágica, o que fazer? A fé que supera as más notícias nos ensina que Jesus se importa com o sofrimento do homem. Versículo 36. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus não estava preocupado com as circunstâncias, ele estava preocupado com o sofrimento de Jairo. O coração de Jesus estava movido de íntima compaixão pela dor daquele homem. Esta é a primeira lição que eu aprendo. Quando as más notícias chegam, eu posso ter a certeza de que Jesus está comigo e Ele se importa com o meu sofrimento. A mesma palavra liberada a Jairo também é liberada a todos que recebem más notícias. Não tenham medo, tenham fé. Ao receber más notícias, é bem provável que algumas pessoas não se importem com o seu sofrimento. Pode ser que sua família, sua empresa, sua igreja, seu pastor não se importem com a sua dor. Mas Jesus está ao seu lado, importando com sua dor e liberando uma palavra de encorajamento para seguir adiante. Não tenha medo, tenha fé. A respeito da compaixão de Jesus, a Bíblia diz o seguinte: depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região e ensinava nas sinagogas onde o povo acostumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Ver as multidões diante de si lhes fazia doer o coração. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 36. Enquanto você não usar a sua fé para acreditar que Jesus se importa com o seu sofrimento, nada mudará em sua vida. A fé que supera as más notícias ensina que Jesus se importa com o sofrimento da humanidade. A fé que supera as más notícias nos ensina que Jesus renova a esperança de dias melhores. Os versículos 38 e 39. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Parece ser absurdo da parte de Jesus dizer que a menina estava dormindo, mas não era absurdo. Jesus estava liberando uma palavra de esperança para o coração das pessoas que estavam sofrendo. O texto mostra que quando Jesus proferiu estas palavras, as pessoas que estavam naquela casa riram dele. Tem muita gente rindo e brincando com as palavras de esperança que Jesus tem liberado para o seu povo nesses últimos dias. A realidade daquele momento era luto, mas não existe nenhuma realidade que subsista as palavras de esperança daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. É possível que Jesus já tenha liberado uma palavra de esperança diante das más notícias que você recebeu. Porém, a sua reação é como a reação daquelas pessoas que estavam na casa de Jairo. Risos de dúvidas, indiferença e incerteza. Hoje Jesus está liberando uma palavra de esperança para o seu coração machucado, ferido, quebrado por causa das más notícias que você recebeu. Nada está morto, apenas dorme. Para cada má notícia, Jesus tem uma palavra de esperança. Jesus viu um paralítico deitado ao lado do tanque de Betesda, sofrendo há 38 anos.
Não suportando ver tanto sofrimento, Jesus libera uma palavra de esperança para aquele homem. E Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e comece a andar. João capítulo 5, versículo 8. Enquanto você não usar a sua fé para acreditar que Jesus libera uma palavra de esperança de um novo tempo, nada mudará na sua vida. Porque a fé que supera as más notícias ensina que Jesus renova a esperança de dias melhores. A fé que supera as más notícias nos ensina que os planos de Jesus são melhores que os meus. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. O plano inicial de Jairo era a cura da enfermidade de sua filha. Jesus demorou, sua filha morreu. Porém, o plano de Jesus não era a cura da enfermidade, mas a ressurreição da filha de Jairo. O plano inicial de Marta e Maria era a cura da enfermidade de Lázaro. Da mesma forma, Jesus também demorou. Porém, o seu plano era muito maior e muito melhor. Elas queriam uma cura, mas o plano de Jesus era ressuscitar Lázaro, e ele o fez. Cura é transformar uma pessoa doente em uma pessoa sadia. Porém, ressurreição é transformar um morto em uma pessoa com vida. Não importa quão doloroso esteja o seu momento atual por causa das más notícias. Jesus tem um plano que é muito maior e melhor. Um plano que é muito melhor para a sua vida. Jesus nunca nos pede que façamos algo que Ele não tenha sido capaz de fazer primeiro. No Getsemane, Jesus entendeu o plano do Pai, que era muito maior e melhor. Sabendo que iria morrer pregado numa cruz, Jesus se submeteu ao plano do Pai. Pai, afasta de mim este cálice, mas por favor, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Lucas 22, 42. Enquanto você não usar a sua fé para acreditar que os planos de Jesus são melhores do que os seus, nada mudará em sua vida. A fé que supera as más notícias ensina que os planos de Jesus são melhores e maiores que os meus planos. Conclusão: fé não é para mudar Deus, nem para mudar as pessoas ao nosso redor e nem para mudar as circunstâncias. Fé existe para mudar a nossa vida. Aí você me pergunta: pastor, eu não posso chorar diante das más notícias? Pode e deve chorar, porém só não pode desperdiçar a oportunidade que Deus está dando a você de ser transformado, restaurado, curado e moldado para uma nova vida. A fé que supera as más notícias nos ensina que Jesus se importa com o sofrimento do homem. Jesus renova a esperança de dias melhores. Os planos de Jesus são melhores que os meus. Quando as más notícias chegarem, lembre-se, elas não têm a última palavra sobre a sua vida. A fé que se apoia em Deus é capaz de enxergar além das circunstâncias e acreditar no impossível. Confie, descanse e permaneça firme, porque o Senhor continua no controle de todas as coisas. Que essa palavra fortaleça seu coração e renova sua esperança. Se esta mensagem falou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões que edificam a sua fé. Que Deus abençoe a sua vida e sua família e até o próximo vídeo.